E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial para mostrar que você pode. E vai lá se inscrever no nosso canal YouTube. Nós também estamos no Spotify, Podbean, Apple Music, Facebook, Instagram. A melhor plataforma para você. Tem muito conteúdo lá super legal. Não esquece de curtir. Isso mesmo, gente. Hoje aqui, que prazer, que honra, que alegria ter aqui com a gente o Pastor Marcos. Gente, o Pastor Marcos, ele é comunicador nato, né? Apesar de ser formado nisso, já é da natureza dele. Ele é pastor, ele é formado em teologia e também em marketing. Gente, e o mais incrível que nós vamos aprender hoje, a gente começou a conversar aqui, eu falei, vamos pro podcast, porque a gente quer passar isso pra você. Ele viajou 43 países. 5 continentes, em 3 anos, e o melhor de tudo, e o que eu acho impossível, não sei se você acredita, mas nós vamos saber como hoje, com $30 por dia, num propósito totalmente divino, inspirado totalmente por Deus, aonde eles estavam transformando vidas, impactando comunidades e fazendo a diferença no reino. Que lindo! Primeiramente, gratidão. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que o pastor é um homem super ocupado, né? Tá ali com a PIB, com vários afazeres, tem várias coisas já da palestra, da seminário. É um homem realmente que tem uma agenda super ocupada. Então, você tirar o seu tempo para vir aqui dividir com a nossa comunidade, do nosso podcast, com o nosso povo brasileiro, tanto conhecimento, pra gente é um prazer e uma honra. Muito obrigado. Que alegria, André. Obrigado, Thalita. Obrigado por vocês me receberem. Ao contrário, eu tô me sentindo muito privilegiado mesmo de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho. Depois dessa introdução, eu posso ir embora sem problema nenhum, porque eu vou me deixar assim, desse jeito. Não quero estragar o que vocês falaram. Mas obrigado por isso e realmente é um prazer. Espero poder compartilhar, adicionar alguma coisa na vida de quem nos assiste hoje. A Thalita já ficou encantada aqui com o minimalista, né? Totalmente. Porque ela é totalmente eu a favor não dei disso. Spoiler, né? Diga-se de passagem, não dei nenhum spoiler. Exatamente, mas é bem ela já falou algumas vezes sobre isso, quando ela passou pelo fogo na casa dela, então eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então vamos lá. Vamos lá, conta um pouquinho da sua história, pastor. Depois eu quero saber da sua história também, da casa que pegou fogo, já tô super ansioso. Mas como você veio para cá, quando você veio, como que foi isso, como começou essa viagem, como que surgiu esse propósito, da onde veio, como que isso realmente queimou aí no seu coração e da sua esposa, porque foi algo que aconteceu junto, né, vocês dois. Hoje eu sou um jovem senhor, né? Já tenho 2 filhos com a minha esposa maravilhosa, Carol, tenho o Ben e a Nena, o Benjamin e a Helena. Qual né? idade? Eles são piticos ainda, um vai fazer 3 anos e a Helena tem 1 ano. Ai, né? que delícia! A gente tá bem feliz, nossa família tá crescendo e eles são lindos, né? São uma herança do Senhor na nossa vida mesmo. Mas a história toda começou quando a gente se casou lá atrás, né? Há 10 anos atrás. Nós estamos há 16 juntos. Uau. E aí eu tava contando um pouquinho para vocês que quando um casal novo se casa, ele quer construir, né? E ele quer crescer. Qual era a sua idade quando você casou, pastor? Eu tinha... Você tá contando a minha idade, eu tinha 27. Eu tenho 37 anos. Eu tinha 27 anos e aí a gente, nesse primeiro ano, claro, nós começamos a ter a nossa casinha, a ter as nossas coisas e tudo mais. Eu liderava a parte de comunicação de uma grande igreja no Brasil. Hoje a igreja deve ter 40 mil membros. Uau! A gente estava muito bem, muito feliz nas nossas posições. A Carol é farmacêutica por formação, trabalhava nisso, né? E então nós recebemos esse chamado de Deus, realmente para ir na contramão do que talvez a maioria faria, né? E o chamado de Deus foi: sai da sua terra, deixa a sua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, eu quero que vocês vivam algo maior do que somente construir a família de vocês, né? Uau. A gente sem entender, realmente, eu vou ser sincero para vocês, sem entender, nós olhamos um para o outro, a gente orou junto e nós tivemos esse chamado quase que simultâneo, nós dois, né? E é interessante que a gente lembra hoje que eu estava assistindo um comercial na hora do almoço, assim, nós conseguimos almoçar juntos e tal, e estava passando um comercial do Haiti. Olha que interessante, nós vamos chegar nessa história lá na frente. E aquele comercial me tocou tanto, assim, né? Culminando com esse chamado de Deus, eu olhei para ela e falei: é isso que a gente vai fazer. A gente vai sim viajar, não sei como vai ser, não sei como, de que maneira, mas a gente vai amar pessoas debaixo dessa direção de Deus, né? E aí a gente começou a planejar
como que a gente dá uma volta ao mundo, como que a gente passa por 43 países, 5 continentes, sem dinheiro nenhum. Né? Essa era a parte mais difícil. Era um detalhe, para nós era um detalhe. Para quem serve a um Deus tão grande, dinheiro verdade. é só um detalhe. E a gente sabia disso, é interessante. Que aquilo não era uma utopia, né? Não era... Vocês não paralisou vocês. De maneira alguma. Não era nem um sonho mais. Quando a gente colocou no papel, nós falamos, vai ser difícil chegar até lá. Mas a gente entende que um chamado é mais poderoso que qualquer barreira aqui. E aí não deu um ano, a gente saiu do Brasil, né? Fomos para o primeiro país, Uruguai, e começamos a nossa jornada, deixamos tudo para trás. Você sabia? Você tinha um roteiro. A gente tinha um roteiro macro, que mudou completamente. Foi incrível. Assim, mas a gente vendeu as nossas coisinhas, o que a gente tinha, né? Eu lembro. Nossa, é muita coragem. Eu falo até de valor. Tem muita confiança em Deus mesmo. Eu gosto de falar de valor, porque as pessoas não têm muita noção, né? Assim, eu acho que é interessante. A gente vendeu um pouco de coisa que a gente tinha, um carrinho, aí deu 50 mil reais na época. A gente converteu para dólar, vocês devem imaginar o que aconteceu com esse dinheiro, né? Graças a Deus era 3 e pouco na época. 3 e pouco, não dava tão ruim. Ajudava, exatamente. Mas foi pouco dinheiro, assim, a gente saiu com 3 quase mil 15. E poucos dólares. Não, 15 mil, né? 15 Era mil. 3 reais o dólar, né? Ah, entendi. 15 mil Então, reais. deu É. 15 mil Deu dólares. 15 mil, exatamente. Você 15 tinha que mais ou menos. passar 3 anos com 15 mil dólares. Isso Quer aí. dizer, Em 5 43 mil países, dólares $30 por dia, amiga. por ano. Era realmente, racionalmente pensando, a gente sabia que não era... Suficiente. Não era, a gente sabia disso. Mas a racionalidade não entrava no assunto, não entrava, a emoção entrava A e o divindade. discernimento espiritual mesmo de que aquilo era um chamado de Deus, né? E é interessante que minha esposa é um alicerce mesmo, assim, né? Ela em nenhum momento titubeou, ela falou assim, meu amor, se Deus trouxe ao seu coração e eu tenho certeza disso em oração, nós vamos junto. E aí Ai, a gente que saiu e começamos pelo Uruguai. E aí você perguntou sobre o roteiro, né? Nós tínhamos desenhado um macro, porque a gente fez um estudo de, eu preciso de visto para tal lugar, claro, né? Não seríamos negligentes a esse ponto de ir para um lugar sem saber. Então, nós estudamos todos os tipos de visto, estudamos as moedas, estudamos seguro de saúde, o que tinha que ter, né? E aí a gente teve esse roteiro. Mas a dependência era tão grande de Deus que o roteiro foi mudando claramente, né? Assim, durante o caminho, assim. Porque nós não tínhamos contatos nos lugares, né? Seria mais fácil se... nós vamos para o Uruguai, primeiro país, eu tenho a Andréia que mora em Montevidéu. É muito mais fácil pra gente, a gente chega na Andréia, a Andréia vai indicar outra pessoa, né? Sim, Só que não existia assim, a gente nunca nos 43 países, nunca tivemos um contato prévio com ninguém. A gente queria realmente que isso fosse direção de Deus. Uau. O tempo todo. A gente nunca teve um mantenedor, né? Porque a gente ouve muito isso no reino de Deus, né? De missionários que tem pessoas que mantém. Eu não posso ir à obra, mas eu quero financiar. A gente nunca quis isso. E não era orgulho, óbvio que não. A gente queria que Deus nos sustentasse e nos desse direção mesmo. Queríamos viver uma experiência real com Deus. E foi, assim, impagável. Sobrenatural. Foi sobrenatural mesmo. Não existe uma faculdade que ensine o que a gente aprendeu no mundo. Não existe uma experiência tão profunda como foi, sabe? Então a gente foi indo dessa maneira. Então começou no Uruguai. No Uruguai. Fomos subindo. Nos conta, pastor, qual foi as experiências que mais marcaram? Onde foi? O que vocês aprenderam em cada continente ou em cada país? Algo que realmente transformou, né, de dentro para fora aí a vida de vocês. Não, isso é fantástico. Não tem como nem selecionar um, né? Você imagina 43. As pessoas perguntam assim, pastor, qual que você mais gostou? Seria injusto, né? Porque são aspectos diferentes, são quesitos diferentes, né? Mas as experiências foram fantásticas. E aí eu explico um pouquinho dos $30 para vocês terem uma noção, né? Como a gente deslocava muito por terra, muito de ônibus, né? Ou carona, ou os famosos chicken bus. O que é chicken bus? Chicken bus tem muito na América Central, isso é muito legal. Aqui na Guatemala, Nicarágua, né? El Salvador, esses ônibus escolares dos Estados Unidos, quando eles são bem velhinhos, os Estados Unidos vendem para a América Central. E eles usam como transporte público. Então, o transporte público é um chicken bus. Só que chicken bus é um nome... Bus? É literal, é um galinheiro mesmo. Você pode entrar... Entra gente com cachorro, entra gente com TV, com então, compra na cabeça. Então, é literalmente aquilo que a gente vê nos filmes? É isso aí. Então, se você consegue pegar... dentro de um bus, que tipo, vai um em cima do outro. Ele é um chicken bus, porque no Brasil seria um galinheiro. Seria um galinheiro mesmo. E a gente já viajou longas distâncias, assim... No chicken bus. De chicken bus várias vezes, né? Tem cada história maravilhosa.
É muito bom. A gente pode ter uns 19 podcasts aqui só de contar a história de Chicken Buzz. O título do podcast é Chicken Buzz. Exatamente, o clickbait lá. O que é o Chicken Buzz? Mas eu não sei nem porque que eu cheguei nisso aí. Que vocês viajavam muito terreno, né? Exato. No Chicken Buzz, de ônibus, de carona. Você ia falar maneira. dos $30. Exato. Então era muito barata realmente a nossa vida e era minimalista a esse ponto, porque nós saímos de casa com um mochilão, né? Então nós éramos missionários roots mesmo assim. A gente saiu com um mochilão e nós tínhamos um guarda-roupa inteligente na nossa mochila, né? Ou seja, a gente usava aquela roupa e lavava, claro, né? Eram 7 peças de roupa que combinavam com 2 calças e tudo mais, que tinha que ser pouco, né? Não tinha como. Mas aí, nesse ínterim, no caminho, a gente conhecia pessoas e Deus começou a trazer muita gente ao nosso encontro. E é interessante isso, Thalita, André, porque assim, quando a gente saiu, a gente imaginou que nós faríamos grandes projetos. Eu não sei se é do coração humano já falar, isso aqui é muito grande, dar uma volta ao mundo é muito grande, então eu acho que eu vou me envolver em grandes projetos. E Deus falou que não. Deus mostrou no meio do caminho que os grandes projetos eram a Andréia, era a Thalita. Eram as pessoas que ele colocava no nosso caminho. Então os grandes projetos, e eram gigantes, eram essas pessoas, né? E no meio do caminho essas pessoas foram aparecendo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A gente conheceu uma pessoa no primeiro país, no Uruguai. E aí alguém olhava pra mim e eu dava oi. Esse foi o lado bom de ser comunicativo. Tem que saber usar o dom de Deus mesmo, né? A Carol é completamente o extremo, né? Minha esposa é o extremo. Ela, meu Deus, amor, você vai falar com essa pessoa, não. Aí alguém olhava e eu, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí começava a conversar e dali saía E a língua? um contato. O espanhol e o inglês, o mundo inteiro. Tranquilo mesmo, assim. Você vai na Ásia, né? Como eu disse, em Laos, Mianmar, nesses países menores, o inglês funciona super bem. Né? O inglês deles é até mais duro, talvez seja até mais fácil de você comunicar de alguma maneira, né? Mas a gente conheceu esse mexicano no Uruguai, e aí conversando com ele abriu a vida toda dele, a gente se sentiu muito, muito amigável ali a nossa relação e tudo mais. E aí ele falou, e vocês? Aí a gente começou a contar. Ó, aqui é o primeiro país de um projeto, tal. E esse cara começou a chorar. Ele começou a chorar na nossa frente. Eu falei, meu Deus, eu falei alguma coisa que machucou ele. Ele falou, eu tô muito impactado com isso. Né? Isso tá falando muito alto comigo. Então, quando vocês forem ao México, eu quero receber vocês na minha casa. Não, vocês não vão para outro lugar. E eu vou direcionar vocês para quantos trabalhos vocês quiserem, enfim. E ele falou disso. Mas até chegar ao México, vocês imaginam, estava no Uruguai. Né? Então tinha Argentina, Chile, Peru, Bolívia, né? Tinha que tem que ir subindo. A gente esqueceu dele completamente. E chegamos ao México. Tanto tempo depois, talvez 6, 7 meses depois. Né? E aí ele viu que a Carol tinha postado uma foto no Facebook. Aí ele mandou mensagem, eu não acredito que vocês estão no México e não me contactaram. Eu vou buscar vocês onde vocês estiverem. No way. Então é como se ele morasse em Boston e a gente tinha chegou aqui na Flórida. Ele mandou um amigo dele nos buscar pra gente ir pra casa dele, pra você ter noção. E era uma pessoa simples, tá? Não era uma pessoa de dinheiro, não. Ele fez tudo isso porque ele queria muito, né? E nós ficamos na casa desse cara, desse amigo, durante quase um mês. Ficamos um tempão lá com ele, né? E ele tinha uma família, foi muito legal, porque era a mãe, os irmãos e tudo. Se eu falar muito, vocês me cortam, tá, gente? Não, eu falo demais. eu tô mamando, isso aí é perfeito. Ele tinha uma família que era aquela família de margarina mesmo, né? De comercial de margarina. Era uma família feliz. E a gente, morrendo de saudade de casa, aquilo foi um alicerce pra gente, assim. Foi um renovo, sabe? A Carol chamava a mãe de mamá, ela chamava de irra. Era muito legal, ela cozinhava pra gente. O que vocês querem conhecer da comida mexicana? E ela fazia, foi fantástico esse tempo lá. E a gente vivia em harmonia nesse tempo e fazendo trabalhos sociais, né? A gente sempre foi muito engajado nisso. Além de estar ali, a gente fazia os trabalhos sociais. Em orfanato, lá nós fizemos um trabalho com meninas que tinham algum trauma de infância e eram órfãs, tá? Então a gente trabalhou um tempo com elas, tal. E aí no último dia, a gente se reuniu, eu reuni com eles para agradecer e tudo mais, né? E a mãe começou a chorar muito na minha frente. Aí eu falei, por que a senhora tá chorando assim, né? Não precisa chorar, eu não vou prometer, mas a gente volta, né? A gente vai ficar mais tempo aqui e tal. E aí esse nosso amigo explicou, ele falou, ó, há muito tempo a minha mãe chegava do trabalho, sentava em frente à televisão e ficava a tarde inteira em frente à televisão, com a televisão desligada. A mãe tava em depressão. A minha irmã, ela saía às 5 e pouco da manhã pro trabalho e ela voltava só muito à noite depois da faculdade, subia direto pro quarto dela e ficava no quarto dela. A família tava quebrada nesse tempo.
né? E a gente não sabia, porque a gente estava vivendo algo muito bom, a família estava feliz, a gente compartilhava. Achava que era a família Margarina. Exatamente, esse era o exemplo, e trouxe essa saudade de casa mesmo, né? E por isso ela estava chorando tanto, porque no tempo que a gente esteve lá, essa conexão da família foi restaurada. E claro que não por nós, mas porque Deus tinha um propósito para aquela família. E claro que a gente trouxe a luz do Senhor para dentro daquele lar, né? E naquele momento a gente entendeu realmente o propósito de Deus, sabe? Assim, era com cada pessoa, era com cada família. Que legal. Nas nossas vidas, né? O quanto a gente foi tocado, a sua pergunta, eu tô tentando responder a sua pergunta ainda de alguma experiência que foi, e o quanto a gente foi tocado naquele tempo, sabe? Que a gente ficou lá por Deus de falar, eu tô cuidando de vocês para que vocês cuidem dos outros também, né? A Bíblia fala sobre isso, que a gente é consolado para consolar os demais, né? Então, naquele momento a gente entendeu muito claramente, cada pessoa que Deus colocar no nosso caminho vai ser um propósito, vai ser, sabe, um sonho do Senhor para a nossa vida. E os $30 entram nisso, né? Eu vou tentar responder tudo junto. Porque como a gente ficou um mês na casa deles, a gente não pagava quase nada. Então, vocês não gastaram $30 você tem um equilíbrio, dia e... né? Se você fosse dividir aquele valor por dias, realmente seria impossível. Mas como a gente ficava muito na casa das pessoas e pessoas nos convidavam, né? Isso aconteceu em muitos lugares do mundo. A gente tinha um equilíbrio sempre, né? Dos países mais baratos, países caros, né? E a gente também cozinhava demais, né? Quando não estava na casa de alguém, a gente ficava em hostels, né? Você sabe o que é um hostel, né? Os hostels, né? Exatamente. Que eles são um custo bem baixo, né? A gente já pegou noite de $2, por exemplo. Assim. Você divide banheiro. São 20 pessoas, né? Nós ficamos em um hostel na Malásia. Foi na Malásia. Eram 20 pessoas dentro do quarto. Aí você tinha indiano, tinha dentro gente do de mesmo Singapura. quarto? Tudo dentro do mesmo quarto. Os hostels Dentro de um assim. mesmo É quarto. uma forma barata. Esse a gente pagou $2 por E noite. depende, assim. tem uns que às vezes é 20, tipo eu tava agora no Tem Chile, tinha um uns. monte de brasileiro lá, e eles ficavam, aí separava as meninas, ficava 4 no Isso. quarto, por $20 cada um, Isso. entendeu? Não, você tem baratinho. hostel hoje que é melhor que hotel, Mas tem que né? dividir, Bem estruturado. tem que dividir os banheiros e tal. Ele é compartilhado. Então, claro, a gente já passou muito aperto, né? Já dormimos em muito lugar que realmente foi a proteção de Deus, assim. Mas eu amava hostel, porque pensa que é um lugar onde as pessoas estão sedentas por conhecer Deus também. E essa era a nossa missão, né? Pessoas que estão ali... Era uma grande oportunidade. Era muito. Então, esse café da manhã, quando a gente sentava para tomar um café da manhã no hostel, quando alguém olhava para mim, é por isso que eu brinco, né? Eu começava a conversar, você via ali um coração cheio de sede, sabe? Para conhecer algo que preenchesse esse vazio mesmo, né? Então, a missão tá grande parte nos hostels aí Que do legal. mundo. E essa foi uma experiência gostosa que você teve. E uma experiência, assim, que causou medo, que causou desespero, uma situação que de repente causou tristeza de ver, né? Porque a gente sabe que em muitos países, né, a violência, o abuso, né, tanto doméstico como com armas ou sexual, tem várias, né? São várias coisas que a gente ouve em vários países diferentes. Uma experiência dessa. Tem algumas também. Eu sou apaixonado pela Ásia, né? Eu acho que a Ásia tem um espaço reservado no meu coração, assim, pela pureza de muitos países, principalmente do Sudeste Asiático ali, né? O Camboja, a Tailândia, aqueles países ali são fantásticos, assim, um povo muito puro, né? Morro de vontade de ir pra lá. Demais. Ainda. Mas, ao mesmo tempo, são países muito explorados, né? Principalmente sexualmente, né? As crianças, né? O Camboja tem meu coração, porque o Camboja, há 40 anos atrás, agora 44 anos, 45 anos, teve um grande genocídio no Camboja que exterminou... O que é genocídio? Genocídio é genocídio, um extermínio em massa. É uma matança em massa mesmo. Genocide. Quando a guerra dos Estados Unidos com o Vietnã aconteceu, os Estados Unidos, para enfraquecer o Vietnã, bombardeou os países ao redor, né? Uma estratégia já de guerra mesmo. Então, o Camboja acordou com mísseis caindo, sem entender nada. Um pequeno país que as pessoas nunca ouviram falar, né? Muitos não ouviram falar do Camboja. Sim. E é um país incrível, incrível. E então eles acordaram sendo bombardeados. E o que aconteceu? Um líder do Camboja, que morava na França, que era alguém mais inteligente, mais intelectual, ele voltou para o Camboja dizendo que salvaria o seu povo, né? Só que para salvar o seu povo dos Estados Unidos, ele precisava colocar o país no estado zero.
tá? Eles chamam de Estado Zero. Ou voltar o país ao comum, ao comunismo. Ele queria implantar um comunismo, né? Então, em 3 dias, esse cara mandou a população toda de Phnom Penh, que é a capital, é uma grande cidade, mandou para a zona rural. Para todo mundo, então, se fosse advogado, podia ser qualquer coisa, advogado, político, você ia plantar arroz. Era a ideia dele. Mandou todo mundo ir para outro lugar. Mandou todo mundo para a zona rural e esvaziou as cidades, né? Esvaziou as cidades grandes todas e mandou para a zona rural. E por que as pessoas obedeciam? Porque eles estavam desesperados. Eles estavam desesperados de salvação. Então, como ele chegou com esse discurso, a primeira coisa a fazer foi Bora. E nesse momento eles dividiram as famílias. Então foi pai para um lado, mãe para o outro, filho para o outro. E eles dividiram completamente e essas pessoas nunca mais se viram, né? Só que era um comunismo sendo implantado. Entenda isso. Eles mataram, o país tinha 6 milhões de pessoas, eles terminaram mais da metade. Uau. Mais da metade. E você estava lá nessa época? Não, Não, foi há 40 e tantos atrás. Tá. Mas eu fiz um documentário sobre isso, né? Eu fiquei tão envolvido, tão mexido, que a gente morou 3 meses no Camboja e eu me aprofundei, estudei e fiz um documentário sobre isso, né? Eles não tiravam as vidas das pessoas com um tiro, por exemplo. A frase deles era balas são caras. Ou seja, uma vida não vale uma bala. Eles terminavam as pessoas com folha de bananeira, decepando e tudo mais. Então, eu me apaixonei por esse país porque a gente anda no supermercado hoje, você não vê pessoas com mais de 45, 50 anos. Porque metade do país foi exterminada há 45, 50 anos. Poucos idosos. Pouquíssimos foram os que conseguiram se salvar, os que foram usados pelo comunismo de algum jeito, né? Conseguiram se salvar. Eu joguei o assunto lá embaixo, desculpa, gente. Não. Foi isso que ela perguntou, tá super interessante. Mas, então a gente tem vídeos disso, assim, eu e minha esposa caminhando no supermercado, cheio de gente, você não vê pessoas tão mais velhas, né? Assim, é raro, porque poucas sobreviveram. E essas que cresceram com uma descaracterização absurda, sem educação, necessariamente, né? Porque o comunismo tirava a vida dos professores, dos intelectuais, dos políticos, que eram uma ameaça para a estratégia deles. Você entende? Então, quem usava óculos, eu coloco isso no documentário, quem usava óculos automaticamente. Porque se você usa óculos, é provável que você leia. Então, você é um dos primeiros aí. É assim, é incrível. É uma história... E esse documentário tem no YouTube, eu posso passar para vocês. Ele tem 40 minutos, mas eu falo muito sobre isso. Sobre a falta de educação, que eles cresceram, sem instrução. A descaracterização religiosa, ou seja, eu ouvi falar que o meu bisavô era hindu. Né? Eu não conheci meu avô, então eu também vou ser hindu, vou ser budista, porque eu ouvi falar de algo, mas eles não têm nem a instrução do que Qual que é a religião mais predominante? Hinduísta. Na Camboja? Então, e eles têm essa descaracterização e o tráfico humano, né? E a prostituição, porque é um país extremamente pobre, é um país que, né, vocês devem imaginar que teve que se reconstruir do zero praticamente, né? Depois de tudo isso. Então, é um país que eu sou apaixonado. Então, mas vocês viram coisas muito tristes lá. Muito. A gente caminhou... Na questão de sexo, de tráfico. Demais. Para fazer esse documentário, eu e minha esposa entramos, por exemplo, num prostíbulo que tinha crianças que eram abusadas, né? A gente entrou num lugar que chama Red Light, né? Que vocês devem conhecer em outros lugares, né? Mas eles chamam de a pérola da Ásia. O Camboja é a pérola da Ásia. O que isso quer dizer? É o que quer dizer, né? Os europeus vão para lá, né? Ingleses e tudo mais, eles vão para lá para consumo mesmo, para prostituição. Ai, que de crianças. Muito. Qual a idade dessas crianças? 11, 12 anos. A virgindade, para vocês saberem em número, né? E como eu estudei muito isso, a virgindade de uma menina é leiloada. Então a menina é trabalhada pela família para que essa virgindade seja leiloada. E mais, tem como se fosse uma licitação. Eles oferecem primeiro para os políticos, aí depois para os policiais, depois para as autoridades. Ou seja, não tem crime de pedofilia? Não tem. Não é crime. A corrupção é envolvida nesse meio, né? A milícia em lugar nenhum da cidade, do estado, da lei, é crime você ficar com uma criança. Não. Você ter relação um adulto com uma criança. É por isso que é a pérola, porque lá eles estão num lugar... Então a prostituição também é legal no país. Então a gente entrou nesses lugares e o tráfico humano automaticamente, né, se torna... Uma coisa que marcou muito a nossa vida, assim, foi... A gente estava caminhando numa comunidade que
Nós vamos subir esse assunto depois, tá, gente? Tô jogando muito pra baixo aí, mas... Não, mas isso, isso é importante. A gente Meu estava Deus caminhando do céu. numa comunidade Trazer que foi consciência. construída em cima de um cemitério. Que as pessoas não tinham onde construir. Vocês estão imaginando que é como se isso aqui fosse abaixo, tá? Foi abaixo. Sim, As famílias acabou foram... tudo. Hoje, Teve que reconstruir as tudo. mães não falam eu te amo pro filho. Porque elas têm medo de acontecer de novo. Então elas não geram um vínculo emocional mais. Isso é cultura no Camboja, tá? As pessoas não falam mais eu te amo Tem pra muitos você, eu não falo mais camborianos. pra minha esposa. Não falo Culturalmente, mais... ela Elas é bem não querem diferente. se Porque apegar. A dinâmica se acontece familiar, de novo... eu conheço pessoas da É. Camboriú aqui, uma família que trabalhava comigo numa companhia que eu trabalhei. E eu fiquei muito amiga dela. E fui na casa tal, e a cultura familiar é bem diferente. É muito, é muito. É bem e não que eles não distinct- sejam distinctively amorosos. different. É. Assim, você vê, é bem diferente. E não que eles não sejam amorosos, muito pelo contrário. Como eu disse, é um povo muito hospedeiro, muito hospitaleiro, muito amável. Mas o medo de machucar ainda mais se acontece de novo com a gente, sabe? Foi tão Pelo menos recente. eu não quero estar Eu não quero apegada. que meu filho... eu não quero Meu que ele Deus. sofra, eu não quero que a minha filha sofra. Então eles eles cresceram com essa cultura, né? Mas o que eu tava falando, eu me perdi, eu falo tanto que eu me perco. Você me estava falando ajuda. realmente essa questão de que foi um dos lugares que marcou Foi. por causa da tristeza, do tráfico. Foi demais. E aí a gente das caminhando, crianças. lembrei, a gente caminhando numa comunidade que foi construída sobre um cemitério, Cemitério, né? aham. Eu tenho dentro desse documentário, tem uma senhora cozinhando em cima de um túmulo. Qual E eu é tô o nome do conversando com ela. documentário, pastor? Chama Identidade Camboja. Tá, Se colocar no YouTube, Identidade você vai Camboja. encontrar. Documentário Identidade Camboja. Mas dava pra ver que era um túmulo? Não, é um túmulo, assim, natural, né? E eu conversando com ela, e eu tenho E uma ela tradutora. cozinhando. E ela cozinhando bolinhos assim em cima, né? E como eu sempre fui muito... Eu comprei o bolinho, comi o bolinho com ela e tudo mais, e a gente conversando. Não, eu cozinho aqui mesmo, aqui é o meu lugar de vender. Era como se fosse um comérciozinho dela e tal. Então as famílias moravam em cima de túmulos. Eu tenho imagens assim, muitas imagens de crianças, as crianças brincando no meio. É o brinquedo delas, são os túmulos, né? E aí a gente chegou numa casa, pensa que é um tapume, uma mesa de madeira coberta assim, só com uma cobertinha, e tinha umas 6 pessoas ali dentro, umas 4 crianças e 2 pessoas. E eu tô conversando com o pai, as meninas, todos eles sem roupa, né? No máximo, tava de 1 ou 2 com uma cuequinha, alguma coisa assim. Mas E- tinha uma roupa íntima, pelo menos. 1 ou 2 só, porque eram crianças O resto pequenas. tavam tudo pelado Os mesmo. adultos estavam vestidos, o pai tava com short e sem camisa. Mas é natural isso lá. Você vai ver isso naturalmente. E aí eu conversando com o pai falou assim: pode levar essas 2 aqui. Ele falou. E nessa hora minha esposa tava filmando. Crianças. Mas Ai, meu Minha por que esposa que tava ele falou filmando. isso? Aí queria eu te perguntei, vender as ele falou em crianças? Khmer, Khmer é a língua local. Aí eu perguntei pra tradutora, o que ele falou? Aí ela falou, ele tá querendo te dar as 2 crianças. Aí eu dei risada, porque eu achei que ele tava brincando, né? Aí ela falou, ele tá falando sério, ele quer que você leve. Porque ele prefere muito mais que aquelas crianças vivam em qualquer outro lugar do que Camboja. viver naquele lugar. Meu Né? Deus. Eu não sei quem é você, eu não tenho a mínima noção. Eu tinha acabado de conversar com ele. Eu não sei quem é você, mas eu Gente. prefiro que você leve Os meus filhos. os meus filhos. De tanto amor que eu tenho, eu prefiro que... eles. Então, assim, a gente foi muito É impactado. triste. Nós temos muitas outras histórias como essa, infelizmente, mas isso me marcou, assim, profundamente, sabe? E por isso que é um país que eu amo tanto. Eu já fui 2 vezes pra lá e amo tanto, assim, porque sofreu demais, ainda assim é um povo amoroso, sabe? Um povo querido e que passa por essas dificuldades, né? Meu Uau, Jesus. impactante. Caraca. Mas assim, é interessante porque como Deus nos ajudou de alguma maneira, usou as nossas vidas para ajudar essas pessoas, né? Esse documentário até hoje é ferramenta de captação de recursos para cuidar de um orfanato com 300 crianças. Lá. De uma escola, né? Hoje vai ter uma casa-lar nessa mesma escola. E esse documentário ainda é gerador de renda, que vem do Brasil, vem dos Estados Unidos, envia renda para lá e elas são cuidadas com uma peça, né? Então, Deus me deu esse privilégio, né? Esse dom de ser canal através dessas ferramentas, né? E ainda deixar um legado, deixar alguma coisa funcionando depois da nossa saída. Isso foi muito legal, né? Tem projetos como esse hoje, né? E você Usei já o marketing voltou lá pra ver o orfanato? Ainda não, eu tô com um convite para voltar agora esse ano. Aí você manda dinheiro para eles rodar o orfanato que vem do documentário. Na verdade, exatamente, o doc não é de view, mas eles usam o documentário nas organizações para captação de renda. Que legal. Então ele virou uma peça institucional
né, de captação de renda. Isso aí é fantástico, né? Isso é muito bom. No início eles vendiam um documentário. Então, por exemplo, a organização ia nas igrejas e como não tinha tanto acesso assim ao YouTube, eles vendiam o próprio DVD, né? E isso já rentabilizava. Hoje eles usam como peça institucional. Então, a gente tem o privilégio de deixar... alcança muito mais, né? Muito, alcança muito mais. muito mais, porque a causa, né? Exatamente. Esse foi o propósito da Cambória. Foi muito, assim. E a gente é apaixonado por eles, né? Então eles estão para inaugurar essa Casa Lar, que vai cuidar de 100 crianças, 99 crianças, para ser exato. E aí eles chamaram, pastor, queria que você viesse aqui para estar aqui junto nessa inauguração e tudo mais. Então a gente é muito feliz também, ao mesmo tempo, de ter deixado alguma coisa. Legado. Um legado que vai ficar pro resto da vida. Quando você morrer, ainda vai estar aí. Pois é. Isso não tem preço, né? É mais do que herança, é mais do que dinheiro. É muito mais. É deixar alguma coisa em alguém, né? Em gerações. Em gerações. E é incrível o poder multiplicador também, né, André? Assim, de pessoas que foram impactadas positivamente, a gente sabe que o evangelho transforma vidas mesmo, né? Então, assim como eu fui transformado, esse amor não cabe dentro de mim, sabe? Não tem como eu guardar um amor que me tirou do fundo do poço e transformou minha vida, me deu uma família com 2 crianças lindas. Então, quando a gente chegava para essas pessoas, o sentimento era amor, sem demagogia, sem publicidade. A gente amava as pessoas sem conhecê-las, né? O trabalho que eu e Carol fazíamos antes de encontrar qualquer pessoa pela manhã era Deus, traga essa pessoa e faça com que a gente ame essa pessoa. Então isso foi transformador para nós. Foi transformador. A maneira como a gente enxerga as pessoas hoje vem disso, vem de Deus trazer pessoas para que a gente servisse, para que a gente entregasse isso em serviço, né? Jesus é lindo e ele fala que se você quer ser importante, você tem que ser servo. Você quer ser o primeiro, então você seja servo de todos, né? E esse mesmo Jesus se ajoelhou para lavar os pés daqueles que queriam ser importantes de outra maneira, né? Então o serviço de Jesus me ensina tanto e impacta tanto a minha vida que eu também quero. Então a minha grandeza não vem da onde eu posso alcançar, a minha grandeza vem do tanto que eu consigo me ajoelhar para servir alguém, sabe? Então isso impactou a nossa vida demais, assim, e a gente traz isso até hoje, assim, né? Tenta viver isso o máximo possível. E momentos de dificuldade, pastor? Ainda mais com esses $30 por dia. Teve momentos nessa jornada que vocês tiveram que parar? Ai, acho que vamos ter que voltar. Se eu te falar que sobrenaturalmente a gente nunca passou nenhum problema. Zero, de nada. Nós nunca fomos, sofremos a tentativa de roubo, por exemplo, né? Porque a gente teve na fronteira da Síria, pra vocês terem noção, que é um país que está em guerra há tanto tempo, né? Nós fizemos um trabalho sensacional num campo de refugiados sírios, né? A gente nunca correu risco nenhum. E quanto menos de comida, de provisão, Deus sempre proveu mesmo, assim, foi impressionante, né? Então, é claro que a vida se torna muito mais mínima, né? A gente não ia por turismo. Às vezes tinha um turismo, porque, poxa, eu tô aqui no Peru, né? Estamos fazendo um trabalho aqui em Cusco, então vamos a Machu Picchu está aqui. Acabei de ir lá. A gente consegue, fantástico, né? A gente fazia isso, claro, não vamos privar completamente, mas era incrível como Deus provia as coisas assim de uma maneira que a gente fala, puxa, isso aqui é muito Deus, não é possível, né? Alguém dava alguma coisa. Gente, literalmente, é sobrenatural e a gente consegue ver que existe a mão de Deus guiando, protegendo, livrando, pelo fato de ter passado em 43 países onde não se conhece ninguém, onde não se conhece a geografia total, por mais que você é diligente, estudava e fazia seu homework, né? Sim. Não deixa de ser desconhecido. Não, né? Não deixa de você, por exemplo, a gente vai pro México, cara, eu não saio do resort. Entendeu? Eu tenho medo de sair. Agora sim. Depois que eu fui roubada 3 vezes no dia. Não, a cidade do México é uma loucura. Pois então você sai, você geralmente sai, e por mais que você saia assim, olha, de chinelo de dedo, uma roupa de banho e that's it, as pessoas sabem que você não é de lá. Não, naturalmente. As pessoas sabem que você não é de lá. Então pode te sequestrar pra poder falar, liga pros seus parentes, eu quero whatever. Sim, por N, né, por N razões, as pessoas podem fazer isso, né? Exato. Qualquer razão. Sim. Então,
a gente vê realmente que existiu algo, né, que não é natural. Não é natural. A gente não tem dúvida nenhuma. 43 países, tá ali, sem conhecer lugar nenhum, você não ser E assaltado, ele não estava você não em passar lugares apuros. turísticos. Não, perfeito. Exato. Assim, claro não. que teve, que nem você falou, teve lugares turísticos, mas a maioria das muito pouco. vezes Não, ele sorry. estava em locais... De locais. É claramente Dos locais. visível que foi algo sobrenatural. Não, sempre, a gente não tem a mínima dúvida Nenhuma disso, dúvida. assim, sabe? A gente, pra vocês terem noção, a gente morou um mês dentro da maior favela do Quênia, em Nairobi. Ai, meu Deus. Gente, Nairobi... Nós moramos um mês. Eu falo que a gente sei morou, porque porque... eu tenho algumas... tem algumas crianças que eu ajudo, né? Eu adoro o projeto do Haiti também. E tem várias coisas. Então, quando a gente ouve alguns nomes... você até treme, porque são lugares extremamente perigosos, são lugares que assim, humanamente falando, é impossível você passar por esses lugares e não sofrer nenhum atentadozinho E você de sabe, leve. André, é interessante, porque assim, a nossa convicção de que aquilo era um chamado de Deus e de que Deus nos asseguraria e nos sustentaria era 100%, gigantesca. diante de Deus. Eu não vou falar que a gente nunca sentiu medo, porque nós estivemos em lugares extremamente hostis, muitos lugares hostis. Mas o medo não nos dominava. Isso é uma certeza que eu coloco, né? A gente tá aqui e a gente tem um propósito. Vou te contar, quando a gente estava na Síria, né, que eu falei para vocês, nós recebemos um grupo muito grande de dentistas e médicos do Brasil. Então a gente liderou essa caravana lá, montamos um acampamento em frente ao acampamento de refugiados, né? E fizemos um trabalho muito grande lá. E aí, no fim desse trabalho, foram alguns dias que a gente ficou lá, a gente já estava terminando para ir embora e tal, e Deus falou muito alto comigo, ele falou assim, mas ainda existem as pessoas acamadas, aquelas que não puderam se deslocar até o acampamento para serem atendidas, né? Mas pensa que é um acampamento de refugiados, é como se fosse uma favelinha, eram pequenas salas de lona, eram 4 paredes de lona, é o que eles tinham, não tinha, máximo um fogareiro assim dentro da casa, no máximo, né? Não tinha mais nada. E aí, isso ficou no meu coração. E aí é impossível de você... Eu perguntei pra a guia local, uma árabe, eu perguntei pra ela, Deus tá falando comigo. E aí, como que a gente faz? A gente pode entrar no campo de refugiados mesmo, lá dentro? Ela falou, não é aconselhável, Marcos, mas se Deus tá falando com você, a gente vai. Ela falou assim. Fomos eu, ela, minha esposa, a minha esposa é realmente uma heroína, e um médico que aceitou ir. E a gente começou a entrar nas casas, né? E até ali tudo bem, eu conseguia orar pelas pessoas, o médico analisava elas, né, dava alguma orientação e tudo mais. E em uma casa em especial, a gente entrou, tinha uma menina com deficiência infantil e tal, né, e o pai era muito mal encarado, um muçulmano super mal, uns 2 metros de altura, ele ficou na porta com os braços cruzados, né. E aí a árabe, a nossa tradutora falou pra ele, a gente veio pra cuidar da sua filha, né, a gente soube que a sua filha tá assim, tal. Ele não falou um A, ele só abriu assim o corpo e deixou a gente entrar. A gente entrou e aí o médico cuidou dela. Eu falei pra mãe assim, eu creio que Deus pode cuidar da família de vocês, né? Eu creio que Deus pode dar uma direção para a vida de vocês, né? E eu queria orar por vocês, você me permite? E a mãe começou a chorar nesse momento. Começou a chorar muito. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Ela falou, você quer que eu coloque a minha filha no seu colo? Eu falei, não quero não, deixa ela ali. Só quero orar, eu posso orar? E aí eu orei em nome de Jesus mesmo, né? A árabe Yeshua, ela traduzia mesmo, em nome de Jesus. Estou num lugar de muçulmanos, Yeshua, né? nosso pai. E aí eu terminei a oração. Corajoso. E aí, exatamente, a Bíblia fala que nós vamos receber poder de Deus, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre nós, e nós seremos testemunhas de Deus em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Exatamente. Ou seja, onde a gente pisar, a gente vai ser testemunha recebendo um poder que vem dele. Recebendo uma ousadia e um auxílio que vem dele. Aquilo era claro que era o próprio Deus usando as nossas vidas, porque por mim, é claro que eu não vou colocar minha esposa num lugar desse, né? E aí eu terminei de orar, e aí todo mundo espera um milagre, né? A menina começou a andar, não teve isso não. A hora que a gente levantou, o médico olhou para uma das paredes, você pensa que tem um barraco, que eu falei para vocês, de quatro cantos, de lona. Nessa lona, perto da porta, tinha um Alcorão pendurado. O que é um Alcorão? O Alcorão é o livro dos muçulmanos. Né? Okay. É a Bíblia dos muçulmanos. E uma AK-47 apontada para esse Alcorão. Uma AK-47 é um fuzil terrorista, né? Eram as únicas 2 coisas que tinham dentro da... Ou seja, tinha um fuzil apontado. Um fuzil apontado, pendurado na parede, assim, como se tivesse o Alcorão aqui. Mas o fuzil era de verdade. Um fuzil.
Aí o médico viu aquilo, ele falou, Marcos, olha aquilo. Eu falei, eu já vi, não faça alarde, né? Vamos saindo, falando em português, claro, não entenderam nada. Vamos saindo, aí tirei minha esposa, o cara continuou com aquela mesma cara na porta. Meu né? A mesma. Jesus Tirei a amado. intérprete, tirei o médico, eu saí por último, a gente saiu de lá. O que eu conto com essa história? O risco que a gente correu naquele lugar Você tá doido? foi algo gigantesco, né? Muito. Aquele cara ouve Yeshua, ele tá falando, é um cristão dentro da minha casa Eu vou querendo matar. converter minha família, Tinha né? uma arma lá. Poderia acontecer qualquer coisa, né? Então, mas o que eu queria dizer com isso é que, mais uma vez, não era negligente. A nossa ida não era negligente, né? Pode parecer para quem é cético, mas o poder de Deus era tão forte e falava tão forte ao nosso coração, e ao mesmo tempo a nossa segurança de que Deus estava naquilo desde o início era tão grande. Chorando. Era tão grande, tinha um propósito tão forte, né? E que a gente foi com toda ousadia, entramos, saímos e aquilo foi fantástico, vai ficar marcado na nossa vida, provavelmente na vida daquela família também de alguma maneira. E né? pastor, quando você ia, você falou que você lidou ali trouxe, né, um grupo de médicos e dentistas. Sim. Você chegava no lugar, via a necessidade e daí já montava esses projetos? Sim, em alguns lugares sim. Em alguns lugares, sim. Olha só, A gente Andréia. sempre buscou muito por... Olha só. A gente sempre buscou muito por efetividade, né? Assim, a gente pedia muito pra Deus. Deus, não nos deixa perder tempo nesse lugar. A gente não quer estar aqui por acaso. A gente sabia que o Senhor não trouxe a gente aqui pra isso, né? Então, sim, alguns lugares foram assim, outros foram, como eu te disse, era uma pessoa. A gente foi para um país por uma pessoa. E nós tínhamos um entendimento claro disso. Mas e a dificuldade de montar algo tão grandioso, mas é possível. trazer um grupo de médicos e dentistas do Mas, Brasil? Você ficou ali quanto tempo? Um mês? Foi um pouquinho menos. Olha só, ele chegou lá, viu a necessidade, achou pouco os menos. médicos, o dentista trouxe e fez o trabalho. Isso acontecia missão. demais, né? Porque a causa é muito Deus maior. mesmo, Você lembra que é eu falei lá Deus no comecinho mesmo. que a Deus causa é manda. tão grande, a causa é tão grande que as barreiras elas são efêmeras, assim, elas são muito pequenas, sabe? Quando você tem um propósito, a gente cuidou muito de criança. No Quênia, dentro dessa favela que eu falei pra vocês, a gente cuidou lá de, Em qual de país? muitas... No Quênia. Quênia. Ah, na em Quênia, Nairobi. ok. Uhum. A gente cuidou de várias crianças. Eu falei agora pra vocês do Peru e era incrível. Assim, é muito Deus, não tem como explicar pra vocês. A gente chegou no Peru e nós estávamos em Cusco. A gente estava em Cusco. E aí a gente conseguiu um contato de um orfanato. É muito aleatório. A gente conversava com alguém e essa pessoa falava: puxa, eu tenho um lugar que vocês podem ajudar. E nós chegamos a esse orfanato. O orfanato tinha 36 crianças, e a dona era uma advogada que fazia aquilo porque ela amava. Ela trabalhava meio período como advogada, uma peruana, e o outro meio período ela cuidava daquelas crianças, com o dinheiro dela. Olha que loucura. Né? Loucura. E a gente chegou naquele lugar e se sentiu constrangido, achando que a gente estava fazendo alguma coisa boa e aquela mulher doando a vida dela para aquelas crianças, sabe? E aí o propósito era tão grande que a gente tinha que servir aquelas crianças que não tinha barreira, sabe? E aí você pega lá, o Peru, o sole peruano, que é a moeda peruana, era 1 para 1. R$1, um sole. Sole. Só que o poder de compra no Peru é muito maior. Que as coisas é muito baratas. Muito barato, né? E aí a gente chegou, aquelas crianças vinham da selva peruana, elas não tinham nem higiene, não sabiam nem educação higiênica. Elas não sabiam disso. Elas iam no banheiro e não se limpavam. Como assim, pastor? Elas Vem eram da da selva. selva. Ali vem. Tem Você muita imagina? gente que mora assim, ali Tem muito. os villagezinhos que é dentro de nada. Era um lugar um pouquinho afastado de Cusco. Eu lembro que a gente pegava 2 ônibus Eu para tive chegar. lá recente. É bem. Tem muito. Tem muito. Aham. Então a gente pegava 2 ônibus para chegar, caminhava e tal, era bem distante, bem remoto. E aí essas crianças não sabiam nem se limpar. Então, peraí, vamos começar por aqui, vamos ensinar a higiene pessoal. Aí Meu pegava, Deus. ensinava a higiene pessoal para eles e tudo mais, tal. Aí eles comiam, a primeira refeição deles impactou a gente demais, né? A tia, ele chamava de tia, a advogada, colocou um copinho de leite para todos eles, que era o que tinha. Era um copo de leite. Era a principal refeição deles. Um copo aí, de leite. Na hora eu olhei pra Carol, a gente já sabia o que fazer. Nós vamos dar um jeito nisso. E aí alguns deles colocaram a mão em cima do copo, assim. Não vou tomar, e estavam bravos. Não vou tomar. Se não tiver pão, não vou tomar. Porque eles estavam com fome, eles estavam morrendo de fome, né? Então, se não tem pão, não toma. Daí a tia fazia assim: então não toma, daqui. E tirava: não, tá bom. Daí eles iam e tomavam o leite. Eles não tinham o que comer, não tinham o que tomar. A gente já tinha passado por isso em outros lugares, mas ali foi muito impactante, sabe? Porque
era possível fazer algo. E aí foi a primeira vez que a gente lançou uma campanha. Era o Facebook, o mais forte naquela época era o Facebook, né? Aí a gente orou sobre isso e coloquei lá, gente, é o seguinte, nós estamos cuidando de 36 crianças, blá, 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 blá. Se você doar R$1, nós vamos conseguir comprar muita coisa aqui com R$1 para essas 36 crianças. E eu não quero que seja uma grande campanha muito extensa, eu quero que amanhã a gente tenha algum dinheiro. Então, se você doar, vai ser bem-vindo, eu vou colocar todos os recibos de tudo que a gente comprou aqui. A gente levantou R$1.200 em um dia. Que legal. Né? E a gente não tinha dinheiro, o que eu queria era, eu tenho, não preciso de ninguém para isso, né? Mas foram R$1.200 e o mais interessante, a gente falou, nós estamos envolvendo muita gente nisso aqui. Yeah. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver Tem com muita gente com propósito, com causa. Tem gente comprando causa com esse dinheiro, né? Sim, então era sim. gente dando 50, 30, 10, 5, 1, né? E isso foi fantástico. Que até o que deu 1 viu o recibo lá. A gente comprou um ano com R$1.200. Um ano de dispensa cheia para eles. Você imagina isso? Um ano. Nós calculamos quanto você gasta de arroz, quanto você gasta disso, né? Pra eles fora a comerem. proteína. Nós compramos um ano de dispensa cheia e produto de higiene. Eles não sabiam que era sabonete, não sabiam que era shampoo, né? Quanto tempo Compramos, vocês ficaram ensinamos. lá? Lá a gente ficou bastante, ficamos uns 2 meses, talvez. E como que vocês faziam para, assim, porque eu amo missões, eu sempre fui muito envolvida com missões, mas eu amo missões e eu envio, Aham. né? Eu já fui para o Haiti, na Aham. época com o pastor Silair, Aham. e eu já fui Quando a gente puder entrar de lá, eu vou te convidar para ti Costa de novo. Maia, exatamente. Foi lindo aquele, foi divisor de águas. Eu levei meu filho mais velho comigo na época. Uau. E eu tinha acabado de voltar de uma viagem para Paris com a minha filha, onde foi só eu e minha filha. Uau. E a gente gastou horrores. Eu cheguei Contraste. lá. O Fred, Aham. conhece o Fred, Frederico Martins da Vir. Ele falou, ele sabe que eu sou bem assim, eu sou muito espontânea e eu resolvo rápido, eu gosto de resolver rápido as coisas. Eu cheguei lá, eu fiquei tão traumatizada com a minha viagem para Paris, Te travou. me sentindo tão mal. E o Fred, calma, Andréia, calma, porque ele sabe que dos meus pontos fortes é a ativação, então é rápido. Ok. Vamos pintar essa sala? Vamos, Aham. a Ali me conhece, vamos pintar agora, entendeu? Então ele, calma, senta, porque daí ele via as pessoas fazendo, pedindo, falando isso e aquilo, e eu já ficava assim, desesperada, né? Se eu Aham. daqui a pouco eu estaria Respira. tirando minha roupa e entregando. E eu fiquei assim, gente, eu tenho que leiloar, eu vou leiloar minha mala que eu comprei lá, porque que eu fui naquela loja comprar aquela mala daquele preço, fiquei desesperada, Sim. porque mexe com você ver Sim, tudo mexe. aquilo, mexe muito com você. Mas uma das coisas para mim que foi muito difícil, e eu emagreci até lá, Aham. comer. É. E olha que lá nós estávamos dentro do orfanato, Sim. né? Tinha uma estrutura, né? Tem uma estrutura, é limpo, mas eles colocavam literalmente pra gente comer naquela travessa de alumínio que tipo, tem uns buracos na travessa e aqui bota arroz, aqui bota isso. Eu olhava pra aquilo, eu falava, Jesus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu não posso ser fresca, eu não posso ser nojenta, eu não posso ser assim, tá errado. Como que eu tô sendo? Eu ficava muito mal comigo mesmo, Eu imagino. mas era algo que, tipo assim, realmente é um processo, você tem que... Talvez não é todo mundo que tenha, né, esse chamado, eu acho que é algo muito específico, porque me dava nojo, me dava ânsia de vômito. Agora imagine você tendo que comer num lugar onde as pessoas não se limpam. Aham. Como que era isso? Não, aí tem demais. Vai além disso aí, né? Eu já comi grilo, já comi baratinha, já comi outras coisas também. Mas você comia por quê? Porque eu gostava, porque eu queria... Você sabe Você que a queria Bíblia, sentir a o que Bíblia eles tem, sentem. a Bíblia tem uma passagem que ela fala assim, quando você entrar numa casa de paz ali, né? Aham. Você come o que colocarem na sua mesa, né? Sim. E eu levo isso a sério mesmo, né? Você leva. Então, a Carol, eu protegia ela, né? Porque eu não vou expor minha esposa assim. Mas eu a protegia. E eu Meu sempre gostei Deus muito do céu. disso. Eu sempre fui muito... muito curioso para saber o transcultural é uma coisa absurda. Você viajou muito, né, Thalita? Você sabe disso, você também já viajou muito. O transcultural, ele molda o nosso caráter. 100%. Ele molda Mas o eu nosso não caráter. consigo ser transcultural na alimentação. Mas é um processo. Ó, mas você já pegou a ideia de que a gente realmente não vive para acumular, a gente vive para entregar. Quando Sim. você viu o preço da bolsa que você comprou lá, Não, isso aqui é triste. é acumulativo demais. né? pra Por isso quê? que o minimalista funciona tanto. Pra que isso? Eu sou mega minimalista. Mas assim, eu comia por ser curioso, mas para mim, pra André, entender também. a mesa é o melhor conector de pessoas que existe. Sim,
Com certeza. Pra mim não existe lugar mais íntimo que uma mesa. Você não chama qualquer pessoa pra sentar à sua mesa, né? Não. Você não vai chamar qualquer ser humano pra sentar, ó, vem jantar aqui em casa. Então eu entendia que através da culinária, através da comida, eu tinha mais conexão com as pessoas. Né? E isso era fantástico. Então eu já não sou nada fresco mesmo, né? Que eu cresci na roça e sempre gostei muito de experimentar, mas eu protegia a Carol nisso. Mas eu comi isso aí tudo. Na Ásia mesmo, era assim. Imagino. Ali mesmo no Peru, que a gente foi agora, nós comemos rabbit, né? Eles comem muito... Demais. Como é que fala? Coelho. Coelho e tinha uma outra coisa que eles comem. O cevichezinho bom é o de coelho. Guinea pig, misericórdia. Cara, meu filho pediu um guinea pig. E eu falei assim, eu vou ter que experimentar. E ele adorou. Tava lambendo o osso do guinea pig. É pra mexer com o seu psicológico, né? Que ele adorou, né? Mexe. Não. Você comeu, amiga? Comi um pedaço pra ver se era bom. O que você achou? Horrível. Não tem que... Mas é super entendível, não tá? Era pra mim. Mas pelo menos você tentou, cara. Eu tentei. Você tentou. Não, Mas é um processo. Eu não sei se eu consigo tentar. Mas lá tem bastante coisa diferente mesmo. Eles comem tudo tipo que animal lá. Mas é perigoso. Por exemplo, do Haiti mesmo, a gente tem histórico. No Haiti, meu filho voltou doente. A gente tem histórico de pessoas. Não sei se foi a Sandra ficou 3 dias internada. Que a gente tomava banho e eu lembro que a gente não podia abrir a boca de jeito nenhum. Primeiro que a gente levou dry shampoo, porque a água pingava. E a água é contaminada, então você não pode deixar a água entrar. Tem que encerrar a boca, e né? Tem que se encerrar a boca. E o meu filho cortou a mão em algum lugar e eu acho que no tomar banho deve ter. Então, assim, Mas bem você vê o jeito que as muito. pessoas vivem, né? Muito. Amiga, pra tomar banho era literalmente um pingo de água. Você ficava assim, Jesus, pra eu lavar minha cabeça, eu tenho muito cabelo. Ia levar no água calor do Haiti. Tudo. Então a gente levou dry shampoo, ninguém lavou cabeça, ficamos lá acho que 5, 6 dias, uma semana, e não lavamos cabeça porque a gente sabia que a água era algo muito escasso pra eles. A água literalmente era pingando, era um fio assim pingando e você tinha que tomar banho. Mas a sua cautela ela é super entendível e tem que ter, realmente tem que ter cautela, né? A gente não pode ir comendo qualquer coisa e você não tá pronto, né? O seu organismo não tá pronto pra isso. Não tá pronto. Vou te contar uma história que você vai morrer. Jesus! A gente tava na Índia, que pra mim é o país mais peculiar que existe e não existe outro igual, tá? Pra mim a Índia eu acho que eu não consigo. É fantástica. Eu não fui na Índia, mas tô doida pra ir esse verão. Vá, porque... né? É 880, mas eu já entendi que você tá no 8. Eu venho orando pra onde que eu vou em julho. Olha só. A Índia, ele realmente vai ser um divisor de água em todo o seu entendimento. Porque você imagina um país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Lá você vai entender o que é fila indiana, né? Que é um atrás do outro mesmo, não tem lugar pra pôr tanta gente. Agora, é um país, eu não sei se ainda é esse dado, mas é um país que tem a maioria, na verdade, 51%, na época que eu pesquisei, não tem banheiro em casa, tá? Então você está falando aí de 700 e tantos milhões de pessoas que não tem banheiro em casa, né? E como que você come num lugar desse? Você vai ver um indiano, por exemplo, que vai te cumprimentar com a mão direita, a mão esquerda sempre vai estar travada, porque ele limpa as suas necessidades com a mão esquerda. Então você vai ver um indiano comendo, ele come com a mão, né? O indiano não come com talher, ele come com a mão aqui, ele faz uma conchinha e põe na boca, e essa mão esquerda está sempre travada aqui, sempre parada na mesa assim, né? Porque eles usam para necessidade. E o indiano, a pimenta é um absurdo, né? Eles comem tudo com muito pimenta. Muito, extremamente. O mexicano é um sobrinho do indiano, assim. Ele é um menino perto do indiano, porque é muita pimenta realmente, né? E aí eu fui pregar num lugar bem distante mesmo, um lugar que era cheio de mesquitas e tudo mais. E esse pastor achou um restaurantezinho de beira de estrada. Aí ele, minha esposa, né? E o missionário local paramos naquele lugar. O cara colocou, diante de Deus, ele colocou um pirezinho assim, com um pouquinho de um molho vermelho, que era pimenta. Ele pôs no meio da mesa, saiu lágrima do nosso olho. Na hora. Ele colocou, saiu lágrima do nosso olho. Tão forte que era a pimenta. Aí a gente comendo aquilo super apimentado, minha esposa tem alergia, e aí como é que você faz? Tem alergia à pimenta. Né? Ela era só baby food, só pedia baby food todo momento. Ela comeu, ela viveu de arroz, um arroz biryani que eles têm, que não tem tanta pimenta. É apimentado ainda. É spice. Aí, estamos lá comendo, né? Terminamos. Esse pastor local, na hora de ir embora, pegou a colher, deu uma colherada e tomou aquela pimenta inteira. E saiu dando risada da nossa cara. Aí eu falei, não é possível, pastor. Como é que você faz isso, né? Ele falou, não, eu sempre faço isso aqui é cultural já, né? Eu quero mostrar pra vocês que a gente gosta de pimenta forte. E eu perguntei pra ele, né?
por que vocês gostam tanto de pimenta? Porque a pimenta tira o gosto de tudo, né? Na minha opinião, ela era tão forte que ela tirava tudo, né? Que a gente, desde criancinha, a gente foi criado comendo pimenta, né? Então, se não tiver a adrenalina da pimenta, pra Você gente não tem... eles comem... A gente trabalhou num orfanato também lá, bem grande um orfanato, e a gente fazia comida pra elas. Fazia comida brasileira pra elas, arroz, feijão, blá, blá, blá. Elas comiam e não gostavam. Elas não tem gosto de nada, né? Não tem... Porque não tinha E tinha pimenta. alho, tinha cebola, tinha todo o nosso tempero e tal. Nossa, pastor, você não tem gosto de nada, a gente prefere a nossa mesmo e tudo mais. Que a pimenta, então a adrenalina da pimenta era o que fortalecia, né? O que dava alegria pra eles em comer. Mas nós comemos na Índia e passamos um aperto grande, porque era tudo muito apimentado, muito apimentado. E às vezes aí o nosso estômago não aguenta. Não tá acostumado, né? Vocês já assistiram Se Beber Não Case? É um filme que eu não indico pra ninguém, porque eu sou um pastor, mas é uma comédia. É um Se Beber Não Case, né? E aí tem uma rua na Tailândia, que é conhecida, uma street food bem conhecida, que passa nesse filme. Ficou muito conhecida por causa desse filme. E a gente tava lá em Bangkok. Aí a minha esposa falou, amor, vamos lá pra conhecer e tudo mais, né? Tava próximo de onde a gente tava, nós fomos nessa rua. E chegou lá, eram pessoas com aquelas chapas, sabe, de lanche que faz no Brasil? Sei. Ele fica com 2 espátulas e tudo mais, fazendo uma série de carrinhos desse aí. Eu falei, eu vou comer aqui, né? E ela, amor, não tá legal, não vamos comer não, acho que dá, vamos procurar um mais limpinho e tudo mais e tal. E eles têm o Pad Thai, né? Não sei se vocês já comeram Pad Thai. Adoro Pad Thai. É maravilhoso e tal. Vamos achar. Bem apimentado. Tinha uma senhorinha Pimenta do Pad Thai eu gosto. que tava bem limpinha, vamos fazer com ela, vamos lá, faz um Pad Thai pra gente aí e tal. Eu tenho um vídeo disso. Aí a gente filmando ela fazendo, daqui a pouco ela fez assim, ó, fez assim, bateu o pé. Eu peguei e olhei, era um rato desse tamanho passando no pé dela. Aí, e ela com uma naturalidade, foi muito natural. Aí o rato foi pro bueiro. A hora que eu olhei pro bueiro, tinha uma série de ratos, assim, todos no bueiro, assim. Aí a gente foi andando. Era mais limpinho. A gente foi andando nessa street food e tal. Cada bueiro tinha pelo menos uns 3, 4, assim, desse tamanho, assim. Então, os lugares pelo mundo, eles não têm... O brasileiro é muito higiênico. É muito higiênico. É muito higiênico. Mas olha, eu vou ser bem sincero. O brasileiro é muito higiênico até para os Estados Unidos. Porque minha filha, que, né, nasceu aqui e tem os amiguinhos todos americanos, ela literalmente, eu acho que ela sempre é assim, chata, né? Que a gente brasileiro fica muito em cima de, olha, pega, limpa o seu quarto, faz isso, né? É o tempo todo, é natural. E o outro dia ela chegou assim em casa, ela falou assim, mãe, não vou voltar lá na casa dessa amiga, não. Falei, por quê? Porque a casa dela é muito suja. Mas é muito suja, eu não consegui nem ir no banheiro. Então, assim, muitas das vezes, deve ser imagina uma casa normal, tal, mas muitos dos amiguinhos, ela vai, conta, não tem essa limpeza extrema. A brasileira é um extremo, né? Aí eu penso, o pessoal que está no Brasil, que eu ainda tô aqui, então o meu limpo não é limpo pro pessoal do Brasil. Eu lembro minha mãe lavava a parede, lavava a calçada. Aria a panela e tudo mais. Nossa, as panelas, não tem uma panela de fundo preto. Não tem, não. É incrível isso. Mas é interessante, por exemplo, o mesmo muito país higiênico. que eu acabei de contar pra vocês, que é a Índia, que tem esse extremo, grande parte deles é muito limpa. Isso é interessante. Né? Então, por exemplo, você não entra dentro da casa, pode ser o mais baixa renda possível. Nós entramos em muitas casas assim, porque era o nosso ofício. Eles tiram o sapato pra entrar. Mas limpa... Mas é cultural. É cultural. Você entende? Então, o chão é exatamente. extremamente Os asiáticos tiram os sapatos também. Tiram todos os sapatos. Porque não querem trazer as coisas de fora. A gente aprendeu isso com o asiático. Então, lá na Índia, a gente tirava o sapatinho pra entrar e tudo mais. Esse lugar que eu fui pregar era um campo, era um escampadão, assim, uma lona no chão. Eles tiravam todos, ficaram centenas de pares de sapato, assim, todos eles sentadinhos, assim, né? Perninha dobrada e tal, sem sapato em cima da lona e tudo mais. Então, é um contraste. O transcultural é incrível, é fantástico e ele ensina muita coisa. É interessante porque Índia é na Ásia, Sim. Mas a gente geralmente quando fala o pessoal asiático, a gente acha que é China, Japão, Sim, né? Mas todos eles já têm esse costume similar de tirar os sapatos. Tem muito, interessante. Tem muito, né? É muito grande ali, né? Você tem esses países todos aí, mas eles têm essa cultura, é muito interessante, muito legal. Que legal, hein, pastor? Que lindo escutar essa história, amei.
Eu passaria aqui, dias conversando sobre Eu isso. falo demais, desculpe aí. gente. Eu acho que foi lindo aqui, pelo menos pra mim, imagino que pra você também, que só de você contar essas histórias já desperta algo dentro de nós que fala, cara, o que eu estou fazendo pra ajudar o próximo? Sim. Tem um orfanato ali de crianças que só bebe leite por R$1.200 para um ano todo. E às vezes nós, seres humanos, às vezes a gente reclama. Nós temos tanta abundância, né? Ainda mais quando a gente está nos Estados Unidos, que a gente começa a esquecer. A gente começa a esquecer de tudo isso e reclamar das mínimas coisas. É real. Então eu acho que essas histórias que você trouxe hoje para os nossos ouvintes é muito poderosa para nos relembrar a ter gratidão, a servir, Sim. né? Porque Sim. nós somos muito abundantes. É demais. Muito abundante. E eu gosto de falar sempre, Thalita, assim, que a gente foi criado para servir, né, André? Você sabe disso, vocês sabem disso. A gente foi criado para servir, tá no nosso DNA. Né? Tem uma história do... Eu tenho uma pesquisa de Harvard mesmo, 2008. Essa pesquisa fala que o serviço gera muito mais alegria e muito mais felicidade duradoura do que o dinheiro. Sim. Tá? A entrega, ela joga ela derrama ocitocina, o cérebro derrama ocitocina no nosso corpo quando a gente serve alguém sem esperar nada em troca. Um serviço despretensioso. Sim. Isso é interessante. A gente vê muita gente querendo servir, mas sempre tem uma motivação egocêntrica, né? Não, eu não sou egocêntrico, mas eu tô servindo e sem saber, às vezes eu tô querendo alimentar algo em mim, tô querendo provar algo em mim. Quando esse serviço, ele é sem esperar nada em troca, o nosso cérebro, ele despeja ocitocina no nosso corpo e a gente sente essa euforia, essa alegria de falar, eu fui útil. É utilidade. Então, propósito é utilidade, isso é muito legal, né? Então, Deus nos criou para servir. Tem uma frase do Mahatma Gandhi, né, que ele fala que você tem que ser a mudança, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Para ser a mudança que você quer ver no mundo, você começa num processo de mudança em você. É necessário mudar você, né? É necessário você ser uma árvore que dá fruto pro próximo, ou você é uma macieira que come da própria maçã. Não, a gente é árvore que dá fruto pro próximo, que gera sombra pro próximo, né? Então, Deus nos criou dessa maneira. Desculpa falar, mas só contar um último testemunho. O Douglas conta esse testemunho de um cantor que ele estava num drive-thru e aí Deus falou com ele, paga o do carro de trás. E aí ele falou pro caixa assim, eu quero pagar a conta do carro de trás, eu não quero saber qual é o valor, fala que ela é amada, ou ele é amado, a pessoa que está atrás é amada. E assim foi, o carro entrou e o caixa falou, já está pago o seu. Esse homem que pagou a conta saiu com um êxtase, uma felicidade, uma utilidade, uma causa tão grande que ele falou, cara, isso não cabia dentro de mim. Eu nem sei quem é a pessoa, eu não sei nem se ela vai ser grata ou não, mas eu fiz algo sem esperar nada em troca. E eu saí feliz, né? E aí o entrevistador fala para ele assim, uma pesquisa saiu falando que quando a gente faz esse ato deliberado, sem esperar nada em troca, o cérebro derrama, essa pesquisa que eu falei para você de Harvard, derrama ocitocina, que é o mesmo hormônio da hora do parto, né? Você sabe disso. A mãe tá morrendo de dor, mas ela tá amando mais que tudo no mundo. Não é isso? Então, esse cara sentiu isso. Só que a pesquisa foi além. A pesquisa falou que quem viu o ato de serventia, o ato de amor, também é impactado, soltou ocitocina. A pessoa do caixa ficou impactada com aquilo, né? E a pesquisa vai além. Ela fala que quem recebeu o ato de amor, o ato de serviço desinteressado, recebe também essa descarga de ocitocina. Todo mundo tá feliz por causa de um serviço deliberado. Aí o testemunho termina. Esse homem que estava contando, estava num restaurante de hotel, ele era um cantor, ele ia fazer um show, e entraram 3 senhoras no restaurante, e as 3 senhoras eram muito parecidas com a mãe dele. A fisionomia, a maneira de... Ele se lembrou da mãe, que tinha morrido há pouco tempo, né? E ele ficou lá sentado, lembrando da mãe, poxa, queria tanto minha mãe aqui e tudo mais, e Deus falou com ele, vai falar com elas, paga um café para elas. Ele foi, hesitou, super, não queria ir, mas foi, chegou lá e falou, me perdoe atrapalhar vocês, né? Mas é que quando vocês entraram, vocês me lembraram muito minha mãe. E eu perdi minha mãe. E eu tenho muita saudade dela e queria poder pagar um café para vocês me permitem, né? Uma das senhoras saiu de trás da mesa, foi na frente dele e abraçou ele e disse, o meu filho era muito parecido com você e eu também perdi o meu filho. E os dois se abraçaram e começaram a chorar. Isso que vocês estão sentindo agora é uma descarga de ocitocina. Sim.
né? Isso que quem está nos assistindo agora é uma descarga de ocitocina, porque foi uma entrega desinteressada, uma entrega que não espera nada em troca. Então a gente foi criado no DNA para servir pessoas, sabe? A gente não foi criado para ser essa árvore que come do próprio fruto, mas a gente é alimentado mesmo pelo Espírito Santo de Deus para que pessoas sejam impactadas. Esse é o pedacinho da gente que fica no outro, sabe? É o pedacinho da gente que está sendo plantado no outro e é legado. Aí é pro resto da vida, é eterno, né? Porque ganha uma proporção de multiplicação muito grande. Esse é o verdadeiro serviço. Eu costumo dizer, a gente falou isso aqui ontem, repito hoje, não me canso de falar, se você não serve para servir, você não serve para viver. Porque esse é o verdadeiro sentido da vida, né? E quem descobre isso realmente alcança um nível de felicidade que não está vinculado realmente a você servir e servir sem intenção de troca, sem esperar nada em troca. E a gente encontra propósito nisso, né? A gente encontra utilidade, né? No fundo, as pessoas, tudo que elas mais querem é serem úteis, né? Querem servir para algo, né? Porque foi para isso que Deus nos criou, né? Para adorá-lo e para servir ao próximo. Nossa, que legal. Foi maravilhoso. Eu queria muito poder ainda ouvir um pouquinho, porque eu já vi o pastor palestrando sobre marketing, como ajudar empresas a se posicionarem no mercado. Ele é formado, então ele tem todo um know-how de como fazer isso. Já fez para várias pessoas famosas, né? Aquele dia você mostrou lá quantas companhias gigantescas, mas não vai dar tempo, Me chama de novo, gente. Isso aí tem que ser um episódio separado só para isso. Já deixa ali no nosso Já deixa pro próximo. Estou me autoconvidando, então. Que legal. Nossa, é um prazer. Foi muito então bom, deixa aí já marcado que ele vai voltar para falar sobre isso, porque realmente essa questão de ter visitado todos esses países, eu acho que é tanta informação, foi tanto ganho de conhecimento, de causa, né? Sim. Que realmente é muita coisa para dividir com os nossos ouvintes. Então, assim, foi maravilhoso. Gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, pelo coração de servo, por ser servo de verdade. Parabéns, que Deus continue te usando, te capacitando para que você continue impactando milhares de vidas e gerações, tá? Amém. E, gente, então hoje, olha só, hoje se você não aprendeu que você pode ajudar o próximo, você não aprende mais. E se você não aprendeu o quão importante é isso e o quanto isso gera tanta coisa boa dentro de você que transborda aí no mundo, também não acontece mais, porque hoje realmente foi claro, né? Muito bom. Claro que você Muito bom. pode.